que a maioria das pessoas, como ficou claríssimo em 2020, elas têm a mentalidade do escravo, elas não estão buscando liberdade, elas não estão buscando soberania, elas querem aquela garantia falsa de segurança que o carinha na TV promete para elas em troca do voto, e da obediência como uma boa ovelhinha. E aí o cara tá confortável nessa situação, ao mesmo tempo ele é aquele sapo na panela, né, com a água cada vez mais quente, eventualmente quando começar a ferver, ele vê que ele vai ser totalmente destruído financeiramente, ele não tem dinheiro para comprar comida, aí vai ser a hora que a galera vai se mexer em peso e vai ter uma manada de gente querendo correr pro Bitcoin. O problema é que talvez seja tarde demais, talvez o cara não consiga comprar nem nada de Bitcoin, talvez não tenha nem Bitcoin Exchange mais. Mas enfim, vamos falar disso daqui a pouquinho. Eu queria puxar de volta o assunto aqui e perguntar de você. Eu sei que você está no Bitcoin há um bom tempo, a gente se conhece pessoalmente, mas como você está escondido aí atrás do Avatar, o Avatar do Doom e hoje do Trump do Netflix, É isso, o é, Trump progressista. conta um pouco da tua história aí, antes do Bitcoin, depois do Bitcoin, quando você descobriu o Bitcoin, o que ele fez a sua vida. Eu sei que foi um marco que eu acho que dos bitcoinheiros, dos intancáveis ali, você é o bitcoinheiro mais antigo, se eu não me engano. Mas fala aí, fala um pouco da tua história para quem não te conhece. Bom, minha história, eu comecei, em primeiro lugar, né? Eu venho de uma família que, digamos que é classe média baixa, tá? Não vou falar que eu fui pobre, mas eu também não tive nenhum tipo de luxo na minha vida. O meu pai, ele morreu quando eu era muito pequeno, né? Durante um assalto, né? Porque a gente está aqui num país maravilhoso, então, durante um assalto eu perdi meu pai, eu tinha uns 4 anos, e aí minha mãe teve que se virar, né? E com isso, assim, minha vida inteira, minha infância e minha adolescência foi aperto financeiro. Minha mãe tinha, ela trabalhava e tal, mas nunca ganhou muito bem, né, para a gente ter uma super vida confortável. E eu via ela passando muito nervoso, ela sofria muito, porque às vezes, putz, não dava para pagar a conta de luz, a gente já teve luz cortada em casa por falta de pagamento, sabe, a pessoa tendo que todo mês escolher qual conta que ela ia deixar de pagar. E eu cresci com aquela imagem na cabeça, né, vendo minha mãe passando por tanto perrengue, eu falei, não, eu não vou querer isso na minha vida. Então, na hora que eu for começar a trabalhar, eu quero poupar, eu quero economizar dinheiro e pronto, né, para eu chegar lá na frente e não ter esse tipo de dor de cabeça. Então, desde muito novo, eu comecei a ser o cara mão de vaca, né? Eu era o mão de vaca da família, o mão de vaca da turma, porque realmente eu não tinha dinheiro nenhum. Então, assim, enquanto os amigos iam para a escola e tinham dinheiro para comer o lanche da cantina, eu não tinha nada, né? Eu tinha que trazer alguma coisa de casa, eu não tinha R$ 1 para comprar uma coxinha se eu tivesse com fome. Isso fez eu ficar um cara, um poupador, né? Aquele bem, bem mão de vaca mesmo. E aí, quando eu comecei a trabalhar, a primeira coisa que eu fiz com o meu primeiro salário, eu comprei o livro do Gustavo Cerbasi e falei, agora é hora de eu aprender, né? Como ainda não tinha tanto conhecimento assim na internet, de maneira mais fácil do jeito que tem hoje, comprei o livrinho lá e ali eu entendi, né, o que que é o juro composto, né, como que funciona um imposto de renda progressivo, tá, tá, tá. Fui aprendendo e falei, pô, legal, é isso aqui, né, esse é meu caminho. Então, logo de cara, eu já fui para a Bolsa de Valores, né? Vamos lá, vamos tentar ganhar um dinheiro com isso aqui. E, cara, o timing foi mais ou menos assim. Eu comecei a trabalhar foi em 2006. E aí, 2007 que eu comecei a colocar o dinheiro na bolsa, e aí você sabe o que aconteceu em 2008. Então, logo de cara, eu já tomei um crash, assim, né, na lata. E eu tava assim, né, me sentindo o super-homem na época, porque eu colocava o meu dinheirinho de estagiário na Petrobras, né, como todo mundo, e o negócio subindo, subindo, subindo. Porra, pra que poupança, né, meu? Tá aqui, Aquela eu sou um época de gênio, cara. 2006, 2007 foi uma euforia absurda ali na bolsa. Eu lembro que eu estava na faculdade ainda de economia e como todo moleque que quer ficar rico faz economia, todo mundo ia para o mercado financeiro. E aí eu fui tentar entrar no mercado financeiro como estagiário ainda e arrumei um trabalho de corretor, numa corretora de bolsa mesmo, eu era broker. Eu lembro que era bem, cara, era um zoológico aquilo, era um ambiente tosco demais, assim. As pessoas usam um neurônio, é todo mundo meio malandro.
Mas enfim, era a época que estava tendo o IPO da Bovespa, da BMF, tava uma corrida louca, tudo subindo de preço, saía papel do fax de ficha de cadastro nas vésperas dos IPOs. E, porra, foi uma loucura, era muito caótico, muito. Mas tudo subia, não tinha uma ação que você comprava e perdia dinheiro. Então, era Exatamente. muito fácil ganhar dinheiro naquele cenário. E aí veio a lição em 2008. Pois Eu é, a já não lição que até trabalhava hoje mais a na Bolsa, não trabalhava mais de corretor, graças a Deus. e até hoje a Bolsa brasileira nunca se recuperou, né, desse crash, se você precifica ela em dólar. É um fato que os Faria Limers não gostam muito de falar, né, porque senão fica muito feio. Mas a realidade é essa, né? Então eu peguei o topo histórico da Bolsa brasileira e obviamente que eu perdi muito dinheiro depois, né, com Petrobras e tudo mais. Mas como ainda não tinha Bitcoin nem nada, eu continuei insistindo, né? Então minha vida até ali pro final de 2015, que quando eu descobri o Bitcoin, era mais ou menos assim, eu me matava de poupar, deixava de fazer um monte de coisa que as outras pessoas faziam, né? Eu andava só com carro velho, não me dava nenhum luxo, eu comprava celular bem nada, assim, aqueles bem basicão mesmo. Quando eu levava a namorada para comer, era um lugar bem ruinzinho mesmo, né? Não me ficava me dando muito ao luxo de restaurantes. Só que eu não saía do lugar, né? Às vezes eu até perdi dinheiro, porque eu ficava naquela de, pô, vou colocar aqui em tal papel, né? Li os relatórios e tal, vai dar bom. Aí, pum, não dava bom, né? Porque depois de 2008 a gente teve Dilma, e aí com Dilma a gente teve também a Bolsa aí, o Brasil afundando, né, na recessão. Então tava, cara, era insano, assim, e era muito frustrante, porque você olhar e falar, porra, peraí, eu poupo pra caramba, né, eu otimizo aqui muito bem, eu gasto muito mais do que eu ganho, só que no final eu tô perdendo dinheiro, e eu não tô nem mantendo o principal, eu tava perdendo mesmo, né, porque você colocava, comprava papel, o papel caía, vinha uma notícia ruim do governo, o papel caía mais 5%. Então, cara, era desesperador. E quando eu entrei no Bitcoin, eu já estava numa fase onde eu já estava muito frustrado com a Bolsa brasileira, muito, muito. Que E ano que eu, foi? na época, ó, quando eu me frustrei mesmo, que eu quase desisti de vez de Bolsa, foi mais ou menos em 2000 e comecinho de 2014. Que aí eu Tá. mudei totalmente a minha carteira. Aí eu fui para pseudo renda fixa, né, os fundos imobiliários. Eu assinava Uhum. um relatório lá de um cara, falei, bom, já que é assim, já que Bolsa é uma desgraça, eu vou seguir renda fixa. Então eu vou tentar montar aqui um portfólio que vai me dar X% por mês, né? Mais ou menos ali na época que era Dilma e o juro estava bem alto, dava para tirar quase 1% líquido, né? Já descontado o imposto. Então era bom, né? Na época eu achava aquilo muito bom. E aí eu comprei lá, fiz minha carteira e fiquei naquela, meu. Renda fixa e tal, caía o dividendo na conta, eu ia lá e comprava mais. Só que também, o fundo imobiliário é uma coisa bem engraçada, porque você acha que você está ganhando, mas a crise também vai puxando o preço do papel para baixo. Então, na realidade, você olhava, tá legal, eu estou ganhando, mas a minha carteira, né, eu sei lá, se eu coloquei R$ 200.000 aqui, agora ela está valendo 190. Não tá legal. Tem alguma coisa errada com essa estratégia também. Mas era aquilo, cara, era o que tinha no Brasil. Então, ou você metia a cara na bolsa de valores, tentava fazer trade, ou você entrava naquela mentalidade, né, do investidor defensivo, né, de vou comprar uma carteira e daqui a 40 anos talvez ela dobre de preço. Mas aqui é uma merda, né? Você não quer ficar rico com 60 anos de idade, você quer ficar rico enquanto você ainda tá ativo, né? Tá bem, você quer curtir a vida. E aí, Sim, cara, em 2015, pode falar. finalzinho de 2015, eu conheci finalmente o Bitcoin, né? Comecei a estudar primeiro, eu não lembro exatamente qual que foi o começo, tá? Eu acho que foi algum vídeo que eu peguei aleatório, Daniel Fraga, alguma coisa assim que apareceu, porque na época eu já tinha a mentalidade mais ANCAP, eu estava lendo Ayn Rand na época, eu li Revolta de Atlas, A Nascente, então estava dando aquela coringada, né? Porque quando você lê um negócio assim que é totalmente oposto do que você aprende no Brasil, você acaba tendo um choque de realidade tão grande, né? Aquilo muda tanto sua cabeça que você fica mais aberto a novas ideias, né? Então acho E que você se o formou Bitcoin em quando quê, apareceu, Dum? Você cara, eu estudou o sou quê na faculdade? programador, Ah, eu fiz uma faculdade mais voltada à área de TI, depois eu fiz uma pós-graduação curta também, mais focado em administração e tal, aqueles MBA mais focado em negócios.
Mas nunca me. O MBA não serviu para nada para mim, né? Foi só para Mas perder, todo o perder seu tempo mesmo. conhecimento de economia basicamente foi estudando autodidata, lendo livros para aprender a investir. Foi totalmente autodidata, né? Por isso que eu acho engraçado que como que a gente aqui que é anônimo e não tem. Você ainda estudou economia, né? Mas eu não. E a gente consegue acertar mais do que 90% dos Faria Limers hoje. Eu acho que isso é diretamente relacionado. Acho que, cara, eu fiz faculdade de economia na USP, então é lógico que não é critério, porque Universidade Federal, Universidade Pública é uma máquina de doutrinação em massa, e é lógico que eles vão estudar só as escolas econômicas que são do interesse da esquerda e tal, que cumprem, estão alinhadas com a agenda. Eu não ouvi falar de Mises de escola austríaca na faculdade, o que é completamente inimaginável hoje em dia. Mas eu acho que a galera, quanto mais estuda economia, finanças, segundo a academia Fiat, digamos assim, mais doutrinada fica e mais estranho fica esse conceito de inflação real, de economia austríaca, enfim, as coisas que realmente fazem sentido. E aí vai um pouco de, eu acho que vai um pouco de nível de consciência da pessoa e o quanto ela tá, como você falou, coringada, que tá de saco cheio e acreditar em mais absolutamente nada. Tomar a Red Pill e ver que a gente vive num mundo de mentiras, né? Mas os caras que já estão ali, dentro da máquina, perto da impressora de dinheiro, que já ganharam muito dinheiro naquele sistema, daquele jeito, tem pouco incentivo para questionar a razão de ser daquele jeito, porque está funcionando para eles. Ao mesmo tempo, é lógico que os Faria Limers não vão abertamente falar de Bitcoin, defender o Bitcoin, porque eles sabem, quem entendeu o Bitcoin sabe que o Bitcoin basicamente torna a Faria Lima completamente obsoleta. Então o cara não vai recomendar alguma coisa que vai matar a razão de existir do ganha-pão dele. Mas eu acho que, Exatamente. puta, os caras que tentam fazer previsão, que fazem entrevista telepática com o Lula, tem um pouco de filha da putagem aí, de mau caratismo mesmo, de querer manipular a opinião pública, e um pouco de completa ignorância das coisas que estão acontecendo no mundo. Acho que falta noção de geopolítica, falta noção do que está acontecendo mesmo. Não é só. Os caras estudaram muito Keynes, muita escola podre de economia que não explica nada, só explica as coisas dentro de uma teoria no vácuo com fórmulas matemáticas, mas não leva em consideração a ação humana que é mais importante. Mas eu vi esses dias o post do. Tem um print lá rodando no Twitter agora, do cara da AzeQuest, quando tava prevendo o dólar a R$ 1, o governo Lula. Foi uma É bela surreal, né, previsão, cara? envelheceu bem ela. E assim, os economistas, eles também, acho que eles focam muito justamente só na parte econômica, mas até mesmo na bolha Bitcoin, a gente vê pessoas que conhecem muito bem sobre o Bitcoin, até a parte técnica e tal, mas quando você tenta falar de alguma coisa mais profunda, por exemplo, explicar o que está acontecendo no mundo, né? Esses eixos de poder, a gente tem globalismo, a gente tem o mundo islâmico, o eixo Rússia-China, Foro de São Paulo, tudo isso que começa a explicar melhor a realidade, né? Também o porquê que o Lula agora, o Lula 3, está fazendo tudo isso que ele está fazendo. As pessoas acham que não, você está inventando coisas, isso aí é teoria da conspiração, isso aí é papo do Olavo, terraplanista e tudo mais. Quando são coisas que você precisa somar para você realmente obter o conhecimento correto para explicar o mundo do jeito que ele é, o porquê que as coisas são do jeito que são. Porque senão o economista fica só naquela coisa, né? Ah, a gente tem que olhar o número do PIB, a gente tem que também ver a exportação do agro, e a gente tem que olhar agora a inflação, não só de alimentos. Você fica só vendo números, só que números eles são manipuláveis e números são um retrato que não trazem tanta informação assim quanto você precisa para entender o resto da realidade, né? Que nem Sim, muita gente claro. acha que o Lula pega o microfone hoje e ele está falando merda. Não, ele não está falando merda. Ele entrou lá para fazer exatamente o que está acontecendo agora. Ele entrou lá para destruir o plano real. Ele entrou lá para estourar as contas públicas. Porra, ele tem um povo desarmado. Ele tem um povo que agora não tem mais oposição. Ele tem um povo que é majoritariamente muito estúpido, principalmente em questões de economia, saber como funciona o mundo. Alguém realmente acha que esse cara não quer empobrecer a maior parte possível da população para ele nunca mais sair de lá? Exatamente como os amigos dele fizeram? Então é muita burrice quando você vê o Faria Limer falando, o Lula precisa fazer tal coisa, o Lula precisa cortar gastos, né? O Lula precisa promover a austeridade.
Cara, ele não vai fazer isso nunca, porque ele está fazendo exatamente aquilo que ele está se propondo a fazer. Ele não está errando, ele está seguindo o plano. Só que para muita gente isso é muito difícil, né, de enxergar. Não, não é possível, né, que o Lula seja um cara assim. Ele vai pensar no mercado, ele não vai querer quebrar o Brasil. E tá aí a realidade para todo mundo ver, né? Não tem segredo, né? Contra fatos, não há argumentos. Eu acho que falta um pouco de malícia na cabeça dessas pessoas. Elas não conseguem entender o que está acontecendo no mundo. E esse assunto que a gente está discutindo aqui encaixa muito bem com a live que eu tive com o Jaraguá, onde a gente discutiu o que aconteceu desde lá de trás, de 1914, da criação do Federal Reserve, a centralização do sistema monetário, a cooptação do dinheiro e troca por esse dinheiro que é impresso magicamente e que rouba o tempo de vida das pessoas. Foi um plano muito bem feito e brilhantemente escondido de escravização da humanidade. Então, você trabalha, trabalha, trabalha e o seu poder de compra é roubado de você via inflação. E a maioria das pessoas não tem a menor ideia de como isso funciona. A questão é que quando você tem alguém que pode imprimir dinheiro, essa pessoa tem uma tentação infinita de imprimir dinheiro ao infinito. E isso não dá para não cair nessa tentação. Então, eles foram abrindo déficits cada vez maiores, se endividando cada vez mais, consolidando poder, e esse sistema está fadado ao fracasso. Ele chega num momento em que não tem mais como se perpetuar. E aí eu acho que agora, amarrando essas duas conversas, a gente viu em 2008, quando você se fudeu lá na Bolsa, é, o sistema financeiro e monetário global praticamente morrendo. Aí eles ressuscitaram por aparelhos ali, deram um eletrochoque na parada, injetando dinheiro infinito. Desde então, eles passaram quase uma década com juros negativo em vários países do mundo, no Japão, na Europa, nos Estados Unidos. Isso causa todo tipo de distorção. A máquina está soltando fumaça em todas as engrenagens possíveis. Veio o Covid, né? Veio aquele choque da bolsa e todo o crash que aconteceu foi uma outra parada cardiorrespiratória do sistema, mostrou que ia colapsar tudo. Entraram intervindo de novo, dinheiro de helicóptero, auxílio emergencial, isso, aquilo, e a dívida só aumenta exponencialmente. E, eventualmente, os caras agora estão com a desculpa, estamos cuidando da inflação, subiram os juros, o Fed subiu os juros pra cacete de fevereiro 22 em diante, a alta mais rápida e agressiva da história. Mas agora está começando a quebrar tudo. Você vê bancos quebrando, Silicon Valley Bank e vários outros bancos, e no Japão agora já tem também bancos dando sinais de que vão quebrar a qualquer momento. Nos Estados Unidos, Credit Suisse quebrou na Suíça, enfim, tá tudo colapsando. Tem cisne negro para todo lado. Só onde você olha tem um negócio prestes a colapsar e qualquer um desses pode ser o gatilho para o fim desse negócio. Como Qual é a única solução para quem quer continuar se apegando se perpetuando no poder? É essa agenda de seguir molde chinês, de vigilância total, tecnocracia, score de crédito social, e CBDC, acabar com o dinheiro de papel e encurralar a galera toda, botar todo mundo num dinheiro eletrônico que o governo pode monitorar completamente e dizer como você pode gastar se você for bem obediente, botar prazo de validade no dinheiro, isso, aquilo, e porque se eles fazem isso, eles podem entrar sair do menos 0,5% de juros e ir para menos 10, menos 15, e aí se financiar as nossas custas, mesmo tornar cada vez mais insuportável a nossa escravidão. Você vai trabalhar cada vez mais e mais e mais para não ter retorno de absolutamente nada disso. É um hamster correndo na rodinha cada vez mais rápido. E aí eu queria te E- perguntar, como que o Bitcoin se encaixa nisso? O que que você acha? Porque muita gente acha que os ETFs foram um golpe nesse sentido para tentar cooptar o Bitcoin. Ao mesmo tempo, outras pessoas falam que a natureza do Bitcoin verdadeiramente descentralizada impede que eles tentem, que eles consigam cooptar ou manipular preço no longo prazo. Mas você acha que o Bitcoin é esse prego no caixão dos globalistas e dessa galera que está na elite e no poder, que controla o dinheiro? Ou você acha que tem riscos? Acho que o risco sempre vai existir, né? A gente não pode afirmar assim que o Bitcoin ele vai vencer, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente não tem muita coisa que ainda não apareceu como ameaça, talvez a gente nem faça ideia de que vai aparecer um dia.
Mas, até o momento, né, o Bitcoin ele está aí com um track record excelente. A gente está aí há 16 anos agora, né, com o Bitcoin, e 16, 15 anos. E, até o momento, todo mundo que tentou atacar o Bitcoin não conseguiu, né? O Bitcoin continua aí firme, resiliente, e cada ano que passa é um ano a mais aí que ele está se provando realmente um bote salva-vidas para muita gente. A gente sabe que o fator tempo ele é importante, né? Então, quando eu entrei no Bitcoin em 2015, eu não dei all-in, porque eu já estava com uma cabeça muito conservadora, né? Com aversão a isso, e tanto que eu já tinha me ferrado na bolsa, né? Então eu falei, pô, vou colocar só um pouquinho, né? E eu sempre ia colocando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Porque em 2015, ele era uma criancinha. Ele tinha ali uns 5 aninhos de idade, 6 aninhos de idade. E Uhum. aí, conforme o tempo foi passando, o Bitcoin foi entrando, né, na adolescência. Agora ele já está aí uma linda debutante. E essa maturidade do Bitcoin, ela traz muito mais segurança para o cara hoje que realmente quer coringar. Porque é uma coisa você chegar para o cara e falar, olha, cara, aqui em 2015, tá? Tem essa moedinha da internet. Agora em 2013 teve uma corretora gigante que quebrou e os fundos da galera sumiu e o Bitcoin entrou em colapso aqui, o preço dele está bem mais barato e a gente não sabe o dia de amanhã. E agora você chegar em 2024 para a pessoa e falar, olha, cara, dá all-in no Bitcoin, dá uma boa coringada, não é uma coisa tão estranha de se pensar, porque você já tem Michael Saylor, você já tem aí a Wall Street inteira agora validou o negócio e criou ETFs, já virou um mercado trilionário no mundo inteiro, não é mais uma coisinha de nicho ali para um pessoalzinho estranho da internet. Então o cenário mudou muito, né? Essa maturidade que o Bitcoin atingiu hoje, ela traz uma segurança muito maior para quem realmente tá a fim de desistir aqui de comprar a tranqueira do Brasil, fundo imobiliário e tudo mais. Mas é aquilo, né? Para a pessoa conseguir fazer isso, ela tem que ter um. Primeiro, tem uma coisa que parece que é um fator meio. Eu falo de uma maneira ampla, tá? Mas uma coisa meio espiritual mesmo, né? Porque tem muita gente que você tenta puxar, é uma pessoa que você às vezes considera uma pessoa extremamente inteligente em alguma área que ela domina, mas na hora que você tenta falar de Bitcoin, de sair do sistema financeiro tradicional, explicar que no fundo, o que a gente vê hoje, né, esse modelo fiduciário, sem padrão ouro, sem nada, é um experimento de 60 anos aí, mais ou menos, se for contabilizar a época toda aí, e que é um experimento que já, claramente, já acabou, né? A gente vê que não, você não pode dar tanto poder na mão de político para imprimir dinheiro sem nenhum tipo de lastro, porque as consequências sempre são devastadoras. Não existe incentivo nenhum no mundo fiduciário, nas democracias, nos estados, que faça com que o cara fale, não, no meu mandato eu vou imprimir menos, né? No meu mandato eu vou dar uma economizada. O cara entra ali para ficar 4 anos no poder. Se ele ficar 4 anos no poder economizando, para que ele vai economizar? Aí o próximo que entrar vai gastar toda a grana que ele poupou, vai fazer tudo que tem que fazer, vai ser um cara muito mais popular e vai ser reeleito novamente. Então os incentivos são completamente desalinhados. Isso que você falou, né, do poder que a moeda fiduciária dá, é um negócio muito sedutor. Quando você está ali do lado da impressora de dinheiro, você vai querer usar ela ao máximo, tanto para se beneficiar, quanto para beneficiar seus amigos e quanto para fazer populismo, para comprar voto, para conquistar o coração de muita gente que não entende de economia. Mas é um experimento que está acabando. Então, para pessoas mais lógicas, para pessoas que conseguem ter essa percepção, é algo muito mais fácil. Você chegar e falar, ó, que tal você simplesmente sair desse sistema, optar por um outro que está nascendo aí, que ainda está bem no começo, mas quem está entrando agora está se dando muito bem, e você não vai mais se estressar com notícia ruim, né? Você não vai mais precisar ficar torcendo para o governo Lula dar certo. Pelo contrário, né? Quanto mais bagunça, melhor para você. O Bitcoin ele tem essa coisa de que quanto mais caos, né? Quanto mais ruído, quanto mais zona que está na economia, desarmonia entre poderes, o Bitcoin cada vez brilha mais, né? E vai acaba sendo um bote salva-vidas aí para muita gente. Então, hoje em dia, eu acho que está muito mais fácil para a pessoa coringar. Então, o Bitcoin tem muito mais conhecimento na internet. As carteiras hoje em dia são muito mais fáceis de usar. A Você experiência tem do tutorial usuário de melhorou tudo. demais. Muito, muito, muito. As pessoas não têm noção de como era antigamente, que você tinha, tipo, 3 carteiras para usar.
e elas não sabiam calcular direito taxa de rede, a usabilidade era uma porcaria, não tinha recurso, cara, era zona mesmo. Agora não. A gente está num momento muito bom, ainda tem muita coisa para melhorar, mas para a pessoa que está entrando agora, porra, não tem nem o que falar, né? Muita carteira simplesmente pega você pela mão e fala, ó, é assim que você faz, pronto, acabou. Cara, você fez um belo monólogo que tocou em vários pontos que eu quero trazer de volta. Primeiro, Mano, muita gente não entende que fala, o Bitcoin tá 60 e poucos mil dólares, tá muito caro, eu já perdi o timing, deveria ter comprado lá em 2010, 2011, 2013, 2015, 2017, insira o ano que você quiser, que tava mais quero barato. um galão, por favor. Só que as pessoas não fazem a menor ideia e não entendem que o conceito de retorno é ajustado por risco. Como você falou, antigamente, lá quando você comprou, o Bitcoin era um bebezinho em 2014, 15, a chance desse negócio quebrar e não funcionar e não se comprovar seguro de verdade e ir a zero era muito mais alta. Hoje em dia ela é praticamente nula. Então você tem um retorno ainda exponencial, um retorno potencial exponencial, uma simetria de retorno absurdo, com baixo risco. Ainda mais depois desse selo de garantia de confiança do capital institucional, via ETFs. Então, se você olha para uma ótica de retorno ajustado por risco, que é o que os próprios Faria Limers e Wall Street faz o tempo inteiro, faz muito mais sentido comprar Bitcoin hoje a 60 e poucos mil do que fazia comprar lá no comecinho a centavos. E dado que as propriedades superiores do Bitcoin fazem com que ele continue crescendo, que nem o buraco negro, aquela analogia que a gente sempre usa, vai sugando energia monetária das classes de ativos piores, ele vai continuar subindo. Está 60 e pouco agora, pouco importa, porque daqui a 5 anos vai estar mais do que 60 e pouco. Daqui a 10 anos vai estar muito mais, e por aí vai. Então esse é o primeiro ponto. Aí você falou da questão espiritual, eu acho que sim, tem. Eu não sei se é uma questão espiritual, acho que tem um fator aí de nível de consciência. Acho que a pessoa que está no nível de consciência mais baixa, ela tende a questionar menos, ela não está muito preocupada com prosperar ou com alcançar o seu máximo potencial possível nessa vida aqui. Mas, além disso, tem uma teoria bem polêmica que o Alex Vetsky me compartilhou uma vez comigo, depois de ler muito Nietzsche, que ele falou que ele estava convencido de que a raça humana, em algum momento no passado, se miscigenou, que tinham duas categorias de humanos, os humanos soberanos e os humanos escravos, e que são tipos de humanos diferentes e que eles pensam diferentes e têm cromossomos diferentes, sei lá, cérebros que funcionam diferente. Em algum momento deu merda porque a gente começou a se misturar e ninguém sabe quem é quem. Mas acho que em 2020 ficou bem claro. Até hoje a gente sai na rua e vê gente de fralda na cara, andando ao ar livre, andando no parque de fralda na cara. E fica bem claro que, cara, realmente tem gente que nasceu para ser escrava e não vai se libertar e não vai procurar nenhum caminho para ser soberano. Então tem muito esse fator também. Eu acho que não adianta esperar que o mundo inteiro abrace o Bitcoin, porque tem gente que simplesmente não nasceu para isso. E tá tudo bem. Você tem que libertar as pessoas que estão ao seu redor que querem ser libertas. Você falou também do Bitcoin prosperar no caos. Tem uma palestra do Michael Saylor agora, recente, da BTC Prague, que ele fala as 21 regras dele do Bitcoin. E uma delas é Muito que o boa Bitcoin essa. prospera no caos e na entropia. Ele fala, quando você compra ações, você está emprestando dinheiro para o CEO da empresa. Quando você compra títulos do governo, você está emprestando dinheiro para o político. Quando você compra Bitcoin, você está emprestando dinheiro para os deuses da entropia e do caos. É muito isso, porque o que é melhor para você, dado tudo que a gente olha ao redor e o mundo está colapsando, os valores da sociedade como um todo, as pessoas estão parando de ter filho, estão adotando, tratando o cachorro que nem filho, mudando de sexo, mutilação infantil, as pessoas cortando pinto, cortando peito, e etc e tal. Tá tudo um show de horror absurdo como nunca antes na história. Ao mesmo tempo, geopolítica, tudo inclinado para a gente ir para a Terceira Guerra Mundial. Ao mesmo tempo, economia e mercados está tudo praticamente colapsando, bomba relógio para todo canto. Um cenário assim, você quer estar no lado do mercado tradicional, onde o seu business model é tentar barrar a entropia e o caos, ou você quer estar no Bitcoin, que quanto mais show de horror, mais o Bitcoin vai prosperar, porque ele é a única arma de defesa.
E eu acho que se eu posso recomendar e indicar alguma coisa que o Bitcoin traz de bom para a humanidade, para você, indivíduo que compra Bitcoin, principalmente o brasileiro, é você poder abrir o jornal, abre lá o Globo G1, a Folha, e comemorar notícias desse governo. É maravilhoso. Você vê É o muito bom. Lula, você vê o Lula dando discurso e falando groselha, e você aplaude e acha maravilhoso. Não tem nada, não tem paz de espírito tão relevante quanto essa. Confesso que lá quando eu estava na eleição, a gente estava torcendo contra, mas eu me surpreendi. Painho realmente fez um ótimo trabalho, vem se superando a cada dia. Eu gosto mais do Painho do que do Bukele hoje em dia. É maravilhoso. Ele só faz a gente enriquecer Mas mais rápido. a gente na época, né, tentou, até no Intancáveis, falou, pessoal, você sabe o que vai acontecer. Pra gente, a gente falava até, né, ó, pra gente aqui que é bitcoinheiro, vai ser ótimo. Mas, se você tem uma vovó aposentada, se você tem ali, né, os seus titios que estão entrando ali numa idade que agora eles vão ter que parar de trabalhar e que o dinheiro não vai render, eles têm que ficar tomando um monte de remédio. Gente, não vai ser bom, entendeu? Não vai ser legal. Mas bom, tem a questão também que a gente não sabe muito bem, né, se esse processo eleitoral foi realmente honesto. Mas a questão é que, cara, no final das contas, o que a gente tem que fazer mesmo é cuidar da gente, né? A gente tem um tempo de vida só. É triste ver as pessoas sofrendo, mas assim, é importante a gente deixar sempre um canal aberto de comunicação para os amigos, para os familiares, falar, ó, você quer realmente tirar o seu dinheiro disso? Fala comigo, eu te dou o caminho, te falo onde você pode ler, onde você pode ver YouTube, podcast, tem muito material, mas é um caminho que você tem que percorrer. Eu não vou pegar na mão de ninguém para ajudar, que agora, meu amigo, é cada um por si, né? Não tem muito o que fazer, eu não posso ser responsável depois da pessoa comprar o Bitcoin na alta, aí cai 30% e ela começar a me ligar desesperada. O que a gente Sim, pode fazer é tentar educar dos caminhos que a gente conhece, né? Então, eu abri até o Substack também, justamente para tentar documentar algumas coisas e montar ali um guia de referência, que é uma coisa mais atemporal, né? O Intancáveis a gente faz, mas ele é sempre focado nas notícias daquela semana. Então, quando você ouve o Intancáveis do ano passado, por exemplo, ele fica meio esquisito de ouvir, porque faz mais muito sentido. Mas a gente consegue ali criar materiais onde a pessoa pode ler hoje, pode ler daqui a um ano, dois, e que eu espero que ainda esteja atualizado, o cara saber como construir a própria carteira, né? Como fazer o backup numa carteira de metal, todo esse tipo de coisa que vai durar por bastante tempo. E é o que a gente consegue, né, meu? Tentar salvar quem está disposto a ser salvo, mas a gente não pode forçar ninguém. Quantas pessoas da sua família, quantas pessoas da minha família, quantos amigos que a gente tenta salvar no meio do caminho, e no final das contas a pessoa tá lá, cara, bovina, né, esperando o PT melhorar. Tem até uma história engraçada. Eu tinha um amigo, né, depois eu acabei cortando a amizade também, justamente porque não tem como, né? Quando o cara vira muito esquerdista, você não consegue mais falar o mesmo idioma, né? sim. Mas olha só, essa pessoa que eu estou falando, ela, na época da Lava Jato, ela ainda hoje trabalha numa das empresas que foi alvo da Lava Jato. E essa pessoa, na época, ela teve a Polícia Federal invadiu o escritório, fechou toda a empresa no dia. O policial agente sentou do lado desse cara e falou: Ó, começa a abrir tudo que vocês têm aí, documento, e-mail, eu quero ver tudo. Ele ficou uns 2, 3 dias nisso, de chegar a polícia e, ó, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai mostrando, vai mostrando, vai mostrando. O estresse que o cara passou é tão grande que o cabelo dele caiu, com uns buracos na cabeça, sabe? Quando a pessoa passa por uma crise de estresse tão grande que você fala, mano, o que aconteceu? Você tá morrendo? E aí você fala, pô, um cara desse, ou ele coringa de vez, né? Ou ele é muito gado. E o que aconteceu foi exatamente isso. Ele é gado total. Ele ainda está na empresa, ele fez o L, ele caiu naquela lorota, né? O genocida, né? O malvadão e tal. E tá lá, cara, até hoje, torcendo pelo painho. Como é que você consegue salvar um cara desse? É Não dá. impossível. Você faz o que você consegue fazer, tenta passar o recado, mas tem gente que gosta, né? É por isso que eu falo, né? Parece que é uma coisa espiritual, eu não sei porque tem gente que não adianta, né? É um dom de ser escravo mesmo, né? É aquela coisa, tá no gene ali, tá na alma da pessoa.
e não tem o que fazer. A gente consegue, no máximo, jogar uma sementinha para quem tem ali uma predisposição a aprender, que tem vontade de aprender, mas milagre não acontece, né? A gente vai ver uma parcela enorme da população que vai estar caçando pomba, como a gente costuma brincar, mas ainda assim vai estar positivista, né? Vai pedir por mais governo, vai achar que é o governo que tem que resolver isso aí. É assim que são as coisas, né? Não há muito o que mudar. Ah, a galera vai estar revirando lixo, caçando pombo e com esperanças de que vai melhorar só se votar certo dessa vez. E tal Exatamente. político realmente agora vai mudar tudo. Enfim, não tem salvação mesmo. É salvação individual. E como diz o Morpheus no Matrix, você só pode levar até a porta, é ele que tem que cruzar. E a gente faz nossa parte via Intancáveis, faz sua parte via Substack, explicando passo a passo. Eu faço a minha parte, ajudei tanta gente de graça e tanta gente que eu não conhecia começou a me pedir ajuda para entender o Bitcoin, os iniciantes completos, que montei a consultoria. Só que eu vi que a consultoria também era exaustiva, porque eu tinha que responder sempre as mesmas perguntas para as mesmas pessoas diferentes. E aí eu falei, porra, vamos otimizar e ter mais alcance e chegar em mais gente com a mensagem, porque eu ainda acredito que existe muita gente que simplesmente. A única barreira para o cara realmente coringar e adotar o Bitcoin é que ele não entendeu ainda. Mas ele quer entender, ele não tem esse cromossomo do escravo, e ele simplesmente não teve acesso à informação de uma forma estruturada e simples e mastigada o suficiente. Então, para isso, tô montando o curso agora e tudo isso aqui é exatamente com esse intuito de despertar as pessoas e tentar salvar o máximo de gente possível. Confesso que também, ao mesmo tempo, cara, você entra na internet hoje, tem muita informação boa e de qualidade e bem estruturada. O problema é você tem que entregar, as pessoas estão correndo para não ser trucidadas pela impressora de dinheiro. Então, ninguém tem tempo para porra nenhuma, É, todo mundo tem déficit de atenção também, porque tá todo mundo viciado em dopamina, fica vendo TikTok, vídeo de gatinho e bunda no Instagram. Então, as pessoas não vão ler, as pessoas não vão sentar e assistir um curso completo se não for muito bem feito, bem organizado, bem estruturado. Precisa dar o negócio da forma mais simples e conveniente possível para exigir o menor esforço possível da pessoa, senão ela não vai chegar no mínimo de autossuficiência, que eu digo que é entender o Bitcoin, entender o problema que ele resolve, entender quanto o Bitcoin comprar, quanto alocar e principalmente como fazer autocustódia. Se você não entender essas coisas, está fudido. E eu acho que isso não é tão difícil de entender. Só que você falar pro cara, entra lá no canal do Bitcoinheiros, assiste esses 5 tutoriais de 3 horas, essas 4 conversas de 2 horas do Dove com sei lá quem, né? o cara já Só se se for perdeu um no meio do TikTok caminho. de 30 segundos, né? Então, Não tem a jeito. missão é tentar salvar o máximo de gente possível, mas a galera que não quer ser salva não tem muito o que fazer, não. Não, e Eu, no Brasil a gente também tem outro problema, que é a questão de que a população em geral não tem o conhecimento nem o básico do básico, né, sobre dinheiro, economia, assim, nem é coisa que não é relacionada ao Bitcoin, do tipo, não crie dívida no cartão de crédito, porque é lá onde tem o juro mais abusivo, né, não use o cartão de crédito como se fosse ou realmente um dinheiro que está lá sobrando para você pagar depois, você paga uma fatura mínima. O conhecimento que o brasileiro tem sobre dinheiro é assustador, cara. É assustador, a níveis porra, a pessoa com 50 anos de idade e não consegue administrar um cartão de crédito familiar. É um negócio pô, doentio, né? Você parava pra pensar nisso. conversei com um cara do Bitcoin esses dias, faz um mês, sei lá. Ele tava me contando a história da família dele. O pai dele já é um senhor, deve ter uns 60 e poucos anos e tal, e tá querendo se aposentar. Ele montou uma empresa, sei lá, 30 anos atrás, uma serralheria, se eu não me engano, foi crescendo, 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 o negócio foi crescendo, só que ele não tinha a menor educação financeira e ia tomando dívida, tipo, de cheque especial. E o negócio foi acumulando que nem uma bola de neve. E aí, basicamente, a empresa ele vai ter que vender para quitar os empréstimos do banco e vai, tipo, entregar a empresa de graça e ficar sem um tostão furado. E o filho dele, que é bitcoinheiro, falando, cara, você precisa entender o que é dinheiro, você precisa entender reserva fracionária, como o dinheiro é criado, que esse dinheiro que te escravizaram simplesmente foi impresso magicamente, ele não é de ninguém, você não está dando calote em ninguém, você assinou um contrato que diz
E se você não honrar esse contrato, seu nome vai para o SPC e você vai ter essas consequências aqui. Você está mesmo disposto a destruir a sua vida e passar a sua velhice passando perrengue porque você não quer desonrar esse contrato com o banco que simplesmente imprimiu magicamente esse dinheiro? E ele tá com aquilo impregnado na cabeça dele, que ele sempre, a palavra dele vale ouro e ele nunca vai não honrar um compromisso e que seria a mesma equivalência a você roubar comida de crianças carentes, você não pagar essa dívida. Mas o cara não quer comprar Bitcoin por medo. Então a gente passa por uma lavagem cerebral ao longo da nossa infância, juventude e vida adulta inteira que fica difícil de ultrapassar certas barreiras. Mas literalmente o cara tá disposto a destruir a vida dele, passava perrengue nos últimos anos de vida, nos últimos 20, 30, 40 anos de vida, porque ele não quer não pagar esse financiamento abusivo com juros exponencial que virou uma bola de neve. É foda. E tem uma coisa que parece que muita gente também tem, é uma espécie de medo de enriquecer, né? De tomar risco, porque se você mostra o gráfico do Bitcoin, porra, qualquer pessoa normal olha e fala, caramba, isso aqui é muito bom, né? Eu tô vendo que de tempos em tempos ele cai, mas em 4 anos ele explode, então não tem segredo, eu vou colocar pelo menos um pouquinho de dinheiro aqui, uns 5, 10% do meu patrimônio. Só que tem uma galera que, assim, quando você vai falar em investimentos, e novamente, não só de Bitcoin, se você fala, olha, isso aqui tá barato, e a pessoa fala, mas esse negócio pode cair, você fala, pode cair. A curto prazo pode cair muito, né? Mas a médio e longo prazo vai dar bom. A pessoa, não, não, de jeito nenhum. Então também tem essa questão de a gente vive hoje numa sociedade que é tão acomodada, é tão blindada do risco, né? Não apenas financeiro, mas em tudo, né? Você tem pessoas que não têm tanto conforto na vida que elas começam a inventar problema, né? Que nem você falou. Então você começa a falar, sei lá, talvez hoje eu esteja me identificando como uma mulher, entendeu? É só numa sociedade muito merda, assim, muito fraca, que as pessoas são tão acomodadas e não tem um risco real, você não tem um risco de um frio extremo, vai lá e mata toda a sua família, você tem uma peste negra que aparece do nada e um quarto da população vai pro saco, você beber uma água e morrer de febre, e você começa a ter tempo livre para, né, criar problemas que não existem. E hoje o Ocidente ele é basicamente focado nisso, né? Ele é orientado nisso, orientar pessoas histéricas e tentar agradar essas pessoas e colocar elas com um papel de relevância gigante, onde agora basicamente qualquer coisa tem que ser criado para agradar essas pessoas. Você vai fazer uma série de TV, você tem que agradar a turma ali que toma Rivotril todo dia. Você tem que agradar a gente que deveria estar internada em clínica psiquiátrica. Não importa se 99% da população não vai gostar, você tem que agradar só essas pessoas. Então é complicado, né? São problemas que as pessoas acabam criando, porque você tem um universo onde o risco sumiu. Simplesmente se você fala para a pessoa, ó, que tal colocar o dinheiro nisso aqui? Ele pode cair no curto prazo, mas no longo vai dar bom. Eu sou, não, de jeito nenhum. Eu vou deixar ali rendendo no FGTS, rendendo na poupança, mesmo que você explique para a pessoa, mas não está rendendo nada. Você está sendo feito de otário. Não, mas pelo menos eu estou vendo o númerozinho aumentar na minha tela, é o que importa, né? Então tá tudo bem e ótimo, não quero risco nenhum. É loucura demais, né, cara? É o nível que chegou as coisas assim. A infantilização Completamente do debate. surreal. Acho que a sociedade está num nível de muito próximo do colapso. Não consegue ficar tão exponencialmente mais bizarro do que agora. Eu acho que a gente, esses exemplos que você deu são muito bons, mas eu tava vendo House of The Dragon, né? Casa do Dragão lá da HBO, continuação do Game of Thrones. E, porra, tem um Targaryen lá, a casa do Targaryen, que são os negão de dread loiro. Assim, nada contra, o negócio é ficção, pode ter um negão de dread loiro? Pode, faz sentido? Não, não faz. Mas por que que tem uma família de negão de dread loiro? Porque precisa agradar. Se não tiver, o nego vai fazer protesto na rua e dar chilique, boicotar a série. Esse é só um exemplo bobo, mas o que tem de lacração e coisas absurdas em todos os filmes, documentários, séries, etc. na TV, em todas as plataformas, é feminismo pra cacete. Então a gente substituiu as ameaças do mundo real, que seriam, isso que você falou, ter um tigre dente de sabre te caçando e comendo seu bebê vivo na sua frente, ou a peste bubônica chegando na sua porta e matando toda a sua família,
ou uma tribo de bárbaros que invade, que pula o muro da cidadela e destrói, estupra sua mulher e mata todo mundo. Ou agora, hoje em dia, quais são as ameaças? São o patriarcado, a misoginia, o racismo, a gordofobia. É muito Tem patético. microagressão também, né? Se você está no escritório e alguém te olha torto ou erra o seu pronome, né? Faz algum comentário que você não gostou, aquilo já pode criar uma crise de ansiedade em você, você precisa meter um atestado, né? O mundo é isso, né? Pessoas cada vez mais idiotas, mais infantis, e fica cada vez mais impossível você ter conversas adultas racionais, né? É tudo emocional, é tudo ligado a sentimentos, né? Ah, isso agrada a fulano. Não, não pode falar essas coisas, que você vai estar ofendendo tal grupo. Tá tudo uma merda, né, cara? E aí a gente espera que o Bitcoin, restaurando pelo menos essa questão de você voltar a poupar, né? Você poder criar patrimônio, principalmente um patrimônio inconfiscável, isso acabe talvez construindo uma sociedade paralela, né? Algo que a gente consiga montar enquanto o resto colapsa e a gente, de forma pacífica, vai tentando splitar e criar uma coisa nova, uma coisa melhor e que atrai as pessoas que realmente produzem, que tem algum valor para mostrar para a sociedade de verdade. Eu acho que o mundo vai ficar cada vez mais difícil de tancar e de sobreviver, e principalmente para as pessoas que não têm Bitcoin e que vão ser presas fáceis. A gente teve uma amostra grátis aí em 2020, e essa galera do Rivotril ficou completamente surtada, trancada em apartamentos no centro de São Paulo de 26 metros quadrados por um ano e meio, sem sair. É, essa galera já. A chance de sobreviver é muito baixa, porque o mundo não vai ficar mais fácil. É aquele ditado que homens fracos criam tempos difíceis. A gente está chegando nessa fase, né? E vai passar muito perrengue. Os próximos 10 anos vão ser cada vez mais complicados para criar uma geração de pessoas fortes que vão criar a próxima fase de tempos fáceis. E acho que nós, Bitcoiners, vamos liderar aí a linha de frente para criar essa geração. É bom também ver que os bitcoiners têm esperança no futuro melhor e, portanto, não têm medo de ter filho, não acreditam no aquecimento global, então não deixam de se procriar porque o mundo está colapsando. É o que eu já vi também nas redes sociais de pessoas fazendo relato de que não conseguem entender porque as pessoas estão tendo filhos, porque o mundo está acabando com o aquecimento global, é surreal. Nossa, E assim, não são é, só pessoas retardadas mentais, todas são retardadas mentais, têm isso em comum, mas mesmo o cara lá do PSOL, que é militante LGTV, 4K, enfim, mas também pessoas bem educadas, amigos meus de MBA, eu fui jantar com o pessoal do MBA uma vez e os caras falaram que literalmente eles acreditavam que o mundo estava acabando e tinha passado a fase de não retorno e que não tinha mais como solucionar a questão das mudanças climáticas. E aí eu falei, cara, como que você pode acreditar isso? Eu, ele trabalha num banco, né? Um banco grande do Brasil. A gente estava tendo uma palestra de ESG, um evento ESG, e chamaram uns especialistas da UFRJ e de não sei aonde, e eles mostraram dados empíricos que comprovavam. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso sair desse jantar aqui. é De fato, retardo tem um mental gap absoluto. de informação tão gigantesco entre a nossa realidade, que é a realidade de fato, e o que essa galera sofre de lavagem cerebral e é o filtro que eles enxergam a realidade que não tem mais como ter nenhum tipo de relação. Então é cada um por si, a gente faz o nosso, cuida do nosso e constrói um futuro melhor. E essa galera que está vivendo nessa bolha, acreditando em governo, acreditando em Estado, vai ser presa fácil dessa agenda desgraçada que só vai acelerar cada vez mais. Ah, você imagina um cara desse com 80 anos de idade, largado num galpão público, né, do governo, porque não vai nem ter mais condição de alguém pagar uma casa de repouso para essa pessoa, porque ela não fez poupança, não teve filhos, não tem ninguém para cuidar dela, né? Se tinha esposa, morreu já. E a pessoa lá, né, olhando para a TV o dia inteiro, enquanto o clima continua exatamente na época que ela estava viva e era jovem ali, né? Então, pô, que legal. O clima falaram que ia mudar. Eu, nos meus 30 anos, decidi que eu não ia mais ter filho. E agora eu tô aqui com 80 anos, não tenho nada e o clima continua igual. Que coisa, não? Tô aqui comendo minha farinha de grilo, né? Não posso ter nenhum bem, né? Tive que vender o meu carro porque ele não era elétrico, ele poluía muito, estava de desacordo com as regulações. Cara, é um futuro muito merda, né? E as pessoas estão Até abraçando esse lá, futuro. até lá ele já morreu de mal súbito,
por causa das mudanças climáticas, propriamente dito, não por causa de outro motivo. Ou então ele tá dentro do casulo dele confortavelmente com o óculos do Zuckerberg, assistindo a simulação dele super agradável, que a farinha de grilo É, gostosa virou uma filé mignon, uma picanha. Então, acho que não vai ter tanto problema. Essa questão do transhumanismo e inteligência artificial. Eu não acredito em inteligência artificial de AGI que vai exterminar a humanidade, mas eu acredito que a real ameaça é a galera retardada, lobotomizada, querer fazer, implantar chip e se descolar de uma vez por todas da sua alma e da realidade completa. O cara vai virar meio que um humanoide ali que só obedece, que não consome muita coisa, que não gera inflação, não atrapalha a agenda de controle total, vive no casulo dele, tem uma namorada virtual e come farelo de grilo para sobreviver e acha que tá comendo picanha mal passada e é isso. Vai ser um futuro feliz para ele. Só que ele não tá vivo, ele tá semi-morto. E já tá semi-morto não, hoje em dia, só vai ser um grau além, né? e quantos empregos que existem hoje que não acrescentam valor nenhum para ninguém, né? Não apenas no setor público, mas também no setor privado, e que eles só existem porque a gente tem essa economia girando de maneira zumbi, com impressora de dinheiro a todo vapor, você tem alocações de capital que não fazem sentido lógico algum. Você vê, por exemplo, no Brasil, você tem esses bancos gigantes que têm lucros bilionários todo ano, e acho que de uma certa maneira parece que eles contratam e criam muitos departamentos que não servem para nada, né? Você tem agora uma invasão woke acontecendo nesses lugares, não tem mais meritocracia, eles Você vão tá me enfiando dizendo tudo. que a galera do LinkedIn Top Voices, que, que é gerente de diversidade insira o nome do banco, eles não agregam Exato, nada para a exato. sociedade? Mas não é Não, e importante ter quando, diversidade nesses ambientes? pois é, quando um sistema desse colapsar, o que que vai acontecer com essas pessoas? Tem pessoas que chegam numa idade adulta sem absolutamente nenhum tipo de habilidade que realmente agregue valor para a sociedade. Você tem esses cargos que são de mentira, né? São ilusões. Eles criam lá para tentar fazer marketing, para ficar bem na fita, mas é porque tem dinheiro para caramba, né? Banco lucrando bilhões, eles não vão querer gastar um pouco disso com recursos humanos só para fazer uma propaganda bonita para os clientes, né? Porque, porra, banco deveria ser o malvadão do capitalismo e tal, né? Que todo mundo deveria odiar. Mas se você é um banco que abraça a diversidade, inclusão, né? Você coloca um travesti ali num cargo de alto escalão, você cria esses tipos de setores que não servem para nada, aí tudo bem, né? Fica tudo aceitável. Da mesma maneira que todas as empresas hoje fazem, né? Você teve agora aí o finalzinho de junho, que é o mês do orgulho, né? Onde todas as empresas colocam o logo do arco-íris e tudo mais e mostram a diversidade que eles têm dentro do quadro de funcionários. Quando isso colapsar, o que que vai ser dessas pessoas? Como é que você vai pegar uma pessoa de 35 anos, uma feminista obesa, que não sabe nem fazer um arroz dentro de casa, e você vai empregar ela realmente em um cargo que ela vá agregar valor, sendo que ela passou a vida inteira fazendo estudos de gênero, só conseguiu trabalhar em grandes bancos, empresas que tinham dinheiro para queimar com isso, e que agora esse tipo de coisa já ficou para trás porque está todo mundo comendo pomba e na hora que você está comendo pomba você para de se preocupar se a feminista está feliz ou não, se o LGBT está se divertindo ou não, se ele está sendo agredido ou não. Então, cara, é complicado quando você começa a projetar o futuro, pessoas tendo menos filhos. Os poucos filhos que estão nascendo estão ficando cada vez mais burros. A gente vê o QI do brasileiro despencando. Você vai ter uma massa enorme de velhos num país falido, quebrado, onde as crianças que nasceram depois não são produtivas o suficiente, nem ao menos para se sustentarem, quanto mais segurarem dois, três velhos na Previdência Social. E aí, o que que acontece, né, num cenário desse? É muito difícil de você traçar exatamente o que vai acontecer, mas você pode ter uma certeza muito grande de que vai colapsar, e é inevitável colapsar. Então, quando você tem essa percepção, fica muito claro o que que você tem que fazer, né? Você tem que sair desse sistema. Pronto, acabou. Se você tem medo do Bitcoin, cara, se vira com outra coisa. Pelo menos tira o seu dinheiro do real, entendeu? Dolariza, faz alguma outra coisa, mas daqui, a primeira coisa que você faz é tirar. E aí, conforme você for estudando Bitcoin e tal, aí você vai começar a ter confiança, você vai ter realmente ali um embasamento para ter a coragem de começar a alocar mais, para que você se sinta confortável. Não dá para falar para todo mundo
dar all-in de uma vez, sendo que a pessoa não sabe nada de Bitcoin. Só que ela tem que gastar tempo para isso. E não adianta a Tem gente tentar resumir, porque não tem como. A pessoa tem que penar e estudar, né? proof of work, tem que botar a cara, tem que estudar, tem que gastar horas, porque a convicção de saber o jeito certo e escapar das armadilhas, e são muitas as armadilhas que estão por aí, ela só vem com muitas horas de estudo, com algumas tentativas e erros. A minha missão aqui é tentar ajudar as pessoas a não cair em todas as armadilhas que nem eu caí e me fudi muito forte, mas, cara, realmente, sem dedicar horas estudando e aprendendo do jeito certo o que fazer, você vai se machucar também no Bitcoin, porque, na verdade, você acha que está comprando Bitcoin, mas você não está. Ou você está deixando na corretora, ou você está buscando o yieldzinho e dando na mão do piramideiro, de uma exchange que pode colapsar, porque se aquele yield está existindo, quer dizer que está vindo de alguma forma escusa que ele não está te contando, como que ele está gerando esse retorno para te distribuir. Ou comprando shitcoin, que é cassino, é loteria, mais para roleta russa do que loteria. Então você toma riscos exacerbados que você não conhece se você não estudar esse negócio direito. E aí vamos puxar esse gancho aqui e falar de shitcoins, que eu acho que é um assunto importante, porque até a gente já está na quarta era do Bitcoin, já foram três halvings bom, a primeira era limpa, porque o Bitcoin estava nascendo ainda e que nos seus primórdios ainda não existiam esses lixos de criptomoedas. Depois veio o Ethereum, e aí começou a surgir um monte de moedinha. Lá em 2017 já era a febre dos ICOs, então era a farra do boi doido. De lá para cá a gente teve NFT, puta, o que teve de token, de moeda completamente lixo e 99,9% delas morre inevitavelmente. Eu acho que 100% delas vai morrer cedo ou tarde. Mas o que que você tem a dizer para as pessoas que, tipo, que tentam ganhar, que já entenderam o Bitcoin, que já entenderam a tese maximalista e que deveriam tentar auxiliar outras pessoas a escapar desse navio afundando, botá-las no bote salva-vidas que é o Bitcoin, mas enxergam nas criptomoedas uma oportunidade de ganhar um dinheiro fácil e acumular mais Bitcoin às custas da ignorância dos outros. Eu tenho ainda menos tolerância para essa galera do que para um Faria Limer, que simplesmente ele sempre fez aquilo do sistema Fiat, ele ganhou dinheiro daquele jeito, aquele sistema está colapsando, ele sabe, só que ele ganhava dinheiro assim, ele não quer mudar de barco, está funcionando para ele, ele já está rico daquele jeito, ele é muito difícil mudar. Agora, o filho da puta que entende o Bitcoin e vai lá e começa a oferecer produtos de shitcoin para as pessoas, para predar em cima da ignorância delas, para ele enriquecer, isso eu acho que é um novo nível de baixíssima moral assim, é antiético demais, é muito sujeira. Eu tenho aqui minha carteira de meme coins. Brincadeira. Nunca nem cheguei perto disso aí. É, cara, é foda, né? O que a gente vê é que as pessoas elas não estão procurando aquele ganho a longo prazo, né? Aquele ganho certeiro, mas que demora um tempo, né? Você vai passar por momentos de baixa. Elas querem a emoção de ganhar de maneira rápida, né? Então, quando você para ver, tudo isso acaba chegando no final de ser tudo um jogo do tigrinho, né? Como a gente tem hoje no Brasil. Tudo isso é jogo do tigrinho, da mesma maneira. A diferença é que você vende com uma roupagem um pouquinho diferente. Às vezes você tenta colocar até uma tese de que tal token ele vai bombar porque a empresa tal fez um acordo com a empresa tal que é responsável pelo token e aí vai agora usar para IA, para não sei o quê. É tudo vento, né? É tudo vento. Todo Mas mundo está explica, querendo uma explica história para a para galera contar. que tá aqui, que ainda não entendeu por que não é maximalista ainda, porque está começando, ou enfim, porque tem um neurônio a menos. Por que é tudo o jogo do tigrinho? Porque assim, a galera vai ouvir a gente conversando aqui e vai falar que a gente é radical. Porque o cara entra lá no É. Bruno Perini, entra no Felipe enfim, qualquer, insira o shitcoin de preferência. E ele vai ver lá que tem as gemas que vão subir 100 vezes esse ciclo e ele vai acumular mais Bitcoin. E essa porra vende. Então, esses caras têm muito mais Vende. alcance, supostamente reputação. Por que ele vai acreditar no Trump negão aqui e não naquele cara lá que tá vendendo o sonho para ele?
Por que que toda shitcoin é uma merda e vai a zero? Como que você explicaria Pois isso? é. A questão é a seguinte, né? Quando você vem de uma mentalidade de mercado financeiro, você cresce sendo condicionado a pensar que diversificar sempre é uma coisa boa, né? Porque você vai se proteger contra determinadas crises que vão acontecer às vezes só em um setor, né? Ou então você quer investir, por exemplo, no setor elétrico, em vez de você comprar apenas uma empresa, você compra três, porque caso uma dê problema, você vai ter as outras duas para balancear. E Não você ponha todos traz os ovos na mesma cesta. Exato, e você traz essa mentalidade para o mundo das criptomoedas, porque você, na sua cabeça, é a mesma coisa, né? Você faz uma correlação. Então, já que é assim, tem toda essa cesta de criptomoedas, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou alocar um pouquinho naquela, vou alocar um pouquinho naquela, um pouquinho mais naquela. É um erro muito de principiante, né? Mas que é um erro que ainda, conforme você falou, é muito explorado por influencers e tudo mais, porque é uma maneira fácil deles farmarem view no YouTube, deles poderem vender relatório, deles poderem vender curso. É mais um produto que eles tiram dinheiro de você e colocam no bolso deles enquanto você está lá estudando vento, né? Uma coisa que eles estão querendo forçar. E por que que o Bitcoin então é a única, né? A pessoa tem que entender que o Bitcoin ele é a única moeda real que conseguiu juntar dentro dela todas as propriedades realmente que fazem daquilo um dinheiro bom. Você tem o Proof of Work, você tem uma descentralização massiva no Bitcoin, você tem dezenas ou centenas de milhares de nodes rodando pelo mundo, replicando aquele blockchain, replicando aquela informação. É uma da, talvez a rede mais, acho que é a principal rede hoje, né? A rede mais forte que tem em questão de proteção pelo Proof of Work e questão da descentralização. E isso tudo você não consegue replicar novamente. O Bitcoin ele teve o que a gente chama, né, de concepção imaculada, porque quando ele surgiu, ele era uma ideia nova e ninguém sabia se aquilo ia dar certo ou não. Ele foi lançado no ar, né? O Satoshi meio que deu start no negócio. E conforme o tempo foi passando, aquilo foi se validando. Qualquer outra tentativa hoje de você criar uma nova criptomoeda vai esbarrar em que você não vai mais ter a concepção imaculada e de que o Bitcoin, como escassez digital, ele já existe. Essa escassez ela já é real, ela já está na realidade hoje. Então, quando a gente fala que não tem como você replicar novamente essa escassez, é porque caso você crie novas criptomoedas, você vai estar diluindo a escassez do Bitcoin também. Então, é contraproducente você tentar comprar um negócio que vai estar diluindo o papel que você tem num outro ativo. Não faz sentido nenhum. Se você já tem Bitcoin, e caso você tenha Bitcoin, você queira apostar em outra criptomoeda, o que você vai estar fazendo é tirando a energia monetária daquele seu Bitcoin e colocando numa outra. E sendo que dessa outra já tem milhares de outras. E a cada dia surgem novos milhares de outras. Então, no Bitcoin, você não está no jogo de ativos, você está no jogo do dinheiro. E no jogo do dinheiro, o vencedor leva tudo. Se você olhar historicamente, sempre foi assim. Quando você estava ali na Idade Média, a pessoa não dava com uma carteira diversificada de metais. Ela não dava com um pouquinho de ouro, um pouquinho de prata, um pouquinho de cobre, um pouquinho de rubi, um pouquinho de safira, um pouquinho de. Não. Dinheiro era ouro. E também teve a prata, mas a prata surgiu apenas para resolver um problema que era a Da divisibilidade do divisibilidade. ouro. Se não fosse esse bug do ouro, você continuaria tendo apenas o ouro como moeda. E quando o Bitcoin surgiu, ele surgiu com uma versão muito melhorada do ouro. Então não tem competição no mercado desse. Você não fica diversificando moedas. Você não vai carregar no seu portfólio de moedas fiduciárias. Ah, eu vou carregar um pouquinho de dólar, um pouquinho de rublo, um pouquinho de euro, um pouquinho de real, um pouquinho de peso. Não, todo mundo carrega dólar, porque entre as fiats é o único que realmente tem valor que serve como medida para todas as outras é o dólar. E com o Bitcoin é a mesma coisa. Então, se você está querendo comprar, diversificar em Ethereum, Ripple, Solana, seja lá o que for, a única coisa que você está conseguindo fazer de forma efetiva é diluir o seu próprio patrimônio. Você está atacando a você mesmo, você está tentando atacar sua própria carteira, sua própria riqueza. Então não faz sentido nenhum. Tá? Isso é Tem algo que, mais, putz, tem mais falando dois. assim, parece que a Pode gente é falar. doido, né? Mas é algo que você, conforme você vai estudando Bitcoin, você acha que chega nessa conclusão também. Às vezes não é tão imediato. Eu mesmo demorei muito para chegar. Quando eu entrei no Bitcoin, eu entrei em 2015, mas eu coringuei mesmo foi na época da pandemia, que eu resolvi vender todo o resto que eu ainda tinha de ativo real aqui, de B3, de fundo imobiliário que ainda tinha um pouquinho, e botar tudo no Bitcoin. Levou anos.
né? Não Sim. foi assim, entrei em 2015 e vou dar win. Não, algumas pessoas foi assim, comigo não foi. Eu fui um cara mais normal, né? Mas ainda assim, acho que é isso o sentido quando a gente fala. Não tem como diversificar, porque no jogo da moeda, no jogo do dinheiro, não existe isso. O vencedor leva tudo, ponto e acabou. Se você demorar muito para perceber isso, você vai tomar prejuízo, você vai estar se atacando. É a mesma coisa que diversificar entre dinheiro de verdade e dinheiro do banco imobiliário. Mas o Rafa Zaguri teve aqui umas semanas atrás e ele falou uma coisa que também eu tinha ouvido poucas vezes, que é todos esses protocolos de criptomoedas, por definição, eles serão de código aberto, porque ninguém vai investir num negócio que não sabe quais são as regras ali por trás. Então, o código está ali para ser auditado, verificado por todo mundo que quiser. E o Bitcoin, por ter chegado primeiro e ter muito mais adoção, ele pode a qualquer momento copiar algumas features, algumas funcionalidades de uma moeda. Digamos que uma moeda surge nova aí, tem um negócio que nenhum core developer do Bitcoin pensou e que realmente tem valor e que melhora muito o Bitcoin se existisse. Os caras vão sugerir assim, implementar essa melhoria e aí, se for bom para o Bitcoin e bom para quem segura Bitcoin, isso será aprovado e vai ser adicionado ao Bitcoin de certa forma. Então o efeito rede é imbatível nesse sentido. Você falou do dinheiro ser tecnologia winner takes all, não tem espaço para dois, isso é meio óbvio, como você explicou bem com o exemplo do ouro e da prata. Agora, acho que as pessoas precisam entender que qualquer moeda que tiver uma funcionalidade que o Bitcoin puder integrar, se fizer sentido para o Bitcoin, ele vai fazer, é inevitável, e portanto essa moeda perde a razão de existir. E aí outro argumento de quem defende Ethereum e outras coisas fala assim, mas o Ethereum não está brigando pelo mesmo mercado potencial do Bitcoin, ele não quer ser dinheiro global, quer ser um computador descentralizado para as pessoas poderem criar soluções, contratos inteligentes, apps descentralizados. Aí você remete lá para a conversa, tem uma entrevista do Saifeddin também, que ele fala bastante sobre, cara, isso é um problema digno de ser resolvido através da blockchain, através da tecnologia de descentralização, porque hoje em dia eu posso criar um app centralizado e rodar essa porra num servidor da AWS da Amazon e a economia de escala vai ser muito maior, isso vai ser muito mais eficiente do que rodar ele descentralizado em computadores ao redor do mundo usando o código do Ethereum. Então, se você achar um use case, né, um caso de uso que realmente faça sentido aplicar, talvez no futuro exista alguma coisa, beleza, vai ser um negócio bem nichado. Eu acredito que não faz muito sentido e nunca fará, mas a verdade inegável é que para 99,999% das criptomoedas que estão por aí, elas não resolvem absolutamente nada de problema relevante, a não ser o problema de enriquecimento de quem as criou. Então, nada mais é do que um golpe. Quando você investe numa pirâmide, você está resolvendo um grande problema também, que é o cara que criou a pirâmide não está tão rico quanto ele gostaria. E aí você está Exato. contribuindo para ele ficar bem rico, botar todo o seu dinheiro acumulado de uma vida no bolso, entrar num avião e ir para outro lugar e você se fuder e ficar destruído, sem patrimônio ao longo de a sua vida destruída, da sua família, dos seus amigos, todo mundo. Então não É caia isso que você nessa. falou também da questão Fala. tecnológica, só para abrir um parênteses. Você vê também muita gente que, por exemplo, o cara ele é profissional de TI, tipo eu, assim, que veio desse background. E Sim. aí uma das formas que o cara usa para atacar o Bitcoin é falar que, cara, o Bitcoin é uma tecnologia ultrapassada, né? Já surgiram ideias muito melhores do que essa. Eu ouvia isso já em 2017, cara. Ela, não, essa tecnologia está ficando obsoleta, não tem como mudar. Porque a pessoa vê tudo, todo o mundo dela, ela vê através do olho de um cara de TI. Então ela não consegue entender que numa moeda forte, você ficar mudando ela toda hora não é uma coisa boa. A pessoa que está comprando Bitcoin, ela teria que entrar em coma hoje, acordar daqui a 30 anos e poder ter acesso ao patrimônio dela da mesma maneira. Ela não precisaria ter parado no meio e atualizado para um fork específico, ou então ter mudado a carteira porque o formato da carteira dela já não está mais servindo. O Bitcoin ele está sendo feito para criar uma riqueza que vai ficar lá solidificado durante anos ou décadas. E não tem, você não pode ficar mudando toda hora.
Então, toda vez que a gente ouve algum tipo de ataque ao Bitcoin, geralmente a pessoa está olhando apenas um aspecto para falar merda. Então, tipo, a transação é muito lenta. Não, calma. A transação é lenta na camada base, mas se você comparar todas as camadas base das moedas que existem hoje, as transações lá também são lentas. As soluções que existem de pagamento rápido não estão na camada base, né? Você não faz um Swift toda vez que você precisa pagar um cafezinho na padaria usando o Pix. Então, sempre é uma visão míope, uma visão que não olha o todo, né? Olha apenas um pedaço. E muitas vezes essa visão também é contaminada porque a pessoa não enxerga que, para muita gente, o principal problema hoje é você não ter como reservar valor. Você não consegue trabalhar e poupar em alguma coisa que não está perdendo valor ao longo do tempo. Que isso eu acho que é o principal problema que o Bitcoin resolve hoje. Meio de pagamento é um problema que a gente vai resolver no Bitcoin lá na frente. Não é o momento disso agora, porque você já tem muito meio de pagamento funcionando. Para que eu vou me preocupar em ficar pagando um cafezinho com Bitcoin, sendo que hoje eu tenho Pix, hoje eu tenho cartão de crédito, isso está me atendendo muito bem, né? Só que na Sim. hora que essas moedas colapsarem, aí sim que a gente vai ter uma real necessidade de usar aquilo como meio de pagamento. Hoje que as pessoas precisam, de forma urgente, principalmente pessoas mais pobres, é reserva de valor. Só que também é uma outra coisa que as pessoas ficam míopes e não querem enxergar essa realidade, né? E ficam só discutindo aspectos técnicos ou conceituais, mas não conseguem perceber o quanto que o Bitcoin já consegue ajudar tanta família, tanta gente a sair do buraco e realmente ter um futuro. Eu tenho uma analogia que eu pensei esses dias e estava escrevendo sobre isso, que é a enorme maioria das pessoas está vivendo a vida delas como se fosse. Você está tentando subir na vida e é como se você estivesse tentando subir uma escada rolante que está descendo. Então você tem que empregar um esforço cada vez gigantesco, muito mais do que o necessário, para chegar no topo. Só que essa porra dessa escada rolante, ela tá descendo cada vez mais rápido, ela tá se acelerando. Então você tem que correr e praticamente desmaiar de exaustão, tropeça, se machuca, derruba os outros, enfim. À medida que você vai separando parte do seu dinheiro que ainda sobra, porque ainda não chegou a hiperinflação, mas está chegando perto disso, esse dinheiro que você vai separando e colocando no Bitcoin é como se você conseguisse regular e diminuir um númerozinho ali na velocidade da escada rolante descendo. Depois de um certo ponto que você tem Bitcoin suficiente, é como se você parasse a escada rolante. Depois de certo ponto, é como se a escada rolante literalmente mudasse de direção e começasse a subir. E ainda tem outro problema, que digamos que você acumulou o Bitcoin suficiente e agora você está relativamente tranquilo, você já está no nível que você comemora as cagadas do painho e o dólar a 5,70 e torce para ir para 6, enfim. Ainda existe o risco de você querer chegar no topo mais rápido e começar a dar pirueta e pular de 3 em 3 degraus, e se você cair, você se fode. E isso pega muita gente. E acho que as shitcoins é um desses riscos, você tentar enriquecer mais rápido procurando as gemas desse ciclo. A chance de você se fuder, tropeçar e ir lá pro começo da escada rolante é altíssima. Então não faça isso, não caia nessa armadilha. E sempre que você tiver alguém te recomendando gemas, compare aí o Donald Trump negão é, com esse cara e pense o seguinte: quem tem a ganhar com eu potencialmente perdendo dinheiro nesse negócio? É o Donald Trump negão aqui que está escondido atrás do avatar, que não está me vendendo absolutamente nada. É o Bernardo, que a única coisa que eu tenho para te vender agora é uma consultoria onde eu vou te pegar pela mão e te ensinar o que eu tô te falando para não fazer cagada, e no futuro o curso que vai te explicar exatamente a mesma coisa, mas eu nunca vou te vender absolutamente nada além disso. Ou é o cara que tem 200 relatórios e fica indicando gemas e moedas que ninguém conhece, e que, teoricamente, se você comprar e um monte de gente comprar, ele vai enriquecer exponencialmente. Porque, assim, se você comprar Bitcoin ou não comprar, para mim, foda-se, eu não vou enriquecer mais rápido ou não. Não vai mudar minha vida. O Larry Fink da BlackRock está acumulando bilhões de Bitcoin por dia, bilhões de dólares de Bitcoin por dia, e não pouco me importa se o seu Zé da esquina vai comprar 50 mil reais, 100 mil reais de Bitcoin. Eu não vou enriquecer através disso. Estou vendendo educação. Só que essa galera, ela vende um negócio predatório que é para você botar o seu suado dinheiro numa moeda que mal existe, para ela ir de 1 centavo para 10, ele despejar na sua cabeça, ela voltar para 1 e você ficar com aquele saco de nada na mão. Então tome muito cuidado. Alguma Não, coisa a adicionar aí? se justamente o Bitcoin ele vai te trazer um tempo livre para você poder fazer outra coisa da sua vida, seja
tentar ganhar mais dinheiro e converter em Bitcoin. Então você pode procurar talvez mudar de emprego, ou trabalhar com outra coisa, fazer um extra, né? Você pode inventar maneiras de ganhar mais dinheiro para poder converter ele para Bitcoin, ou simplesmente você pode pegar esse tempo livre para passar com a sua família, você pode viajar, você pode ter emoções reais, ao invés de você tentar ficar farmando a próxima moedinha mágica, né? O principal benefício é você ganhar tempo. Você pode se livrar de ficar. Pô, a maioria das pessoas trabalha 8, 9 horas por dia. Aí você ainda teria que ficar mais 1 hora e tal. Peguei algum tempo da sua semana para ficar no relatório de meme token, para falar qual que vai estar sendo recomendada no momento. Sabe, é uma coisa tão imbecil. Aproveita que o Bitcoin ele tá te dando uma oportunidade de você ter poupança real. Diminua um pouquinho sua preferência temporal, porque você sabe que lá na frente você vai estar bem. Só apenas continue comprando Bitcoin e pega o tempo livre para fazer outra coisa. Você tá agora tendo uma oportunidade de ouro que muitas pessoas gostariam de ter tempo para fazer as coisas, né? E você joga isso fora porque você quer continuar replicando esse modelo estúpido de cassino também no mundo das criptomoedas aí, né? Você só está mudando o cenário. Você deixou de operar na sua corretora de ações, para operar numa corretora de shitcoin. Mas é tudo a mesma merda. Se você está fazendo especulações, você está perdendo seu tempo, você está pagando taxa de corretagem, você está deixando outras pessoas ricas, enquanto você está perdendo tempo, que é o mais precioso, e também dinheiro, porque a maioria dessas meme coins vai quebrar, e o seu influencer favorito ele vai falar: olha, essa aqui que eu indiquei subiu 200%. As outras 10 que eu indiquei quebraram, tá? Mas eu não vou falar isso em público. Eu vou falar apenas da que eu acertei. Para que você se empolgue e continue comprando o relatório do cara, né? Então, porra, para de ser trouxa, né, cara? Aproveite seu tempo livre, vai sair com a sua esposa, vai se divertir, vai num parque, vai cuidar do corpo, vai cuidar da alimentação, mas não fica tentando replicar um modelo falido para dentro desse novo mundo que está surgindo, porque o azar é todo seu, né? É o que você falou. A pessoa está se jogando na fogueira, tentando condenar Perfeito. o próprio patrimônio à toa, né? E é muito cruel, porque o cara tá ali ele tá na cara do gol, ele tá literalmente próximo de alcançar a soberania, e aí ele vai, toma um tropeço e tem que voltar para a linha de largada, porque ele fez cagada, porque algum shitcoiner ofereceu a moedinha mágica que vai fazer ele enriquecer em uma semana, não em 5 anos. Então é muito cruel. Beleza, Dum, eu sei que você tá com pouco tempo aí, senão a gente ficava eternamente aqui xingando Faria Limers, comunistas e shitcoinheiros. Mas tem alguma coisa que você quer falar um pouco sobre como as pessoas podem te achar? Eu sei que você está sempre fazendo isso em tempo, em full time, falando mal do governo ou bem do governo hoje em dia, que está mais para bem do que para mal, mas dando risada de Faria Limer no Twitter. Além disso, tem o seu Substack. Se você quiser deixar o link aí pro Uhum. pessoal. E o que mais? Quem quiser te seguir, quiser ver o que você está fazendo, aprontando, vai aonde? O principal caminho aí para ver as besteiras que eu fico falando o dia inteiro é no Twitter, né? Você tem lá o @BTC Chico Fatal, porque eu já perdi a conta do Dungai há muito tempo, né? E eu tenho que ficar trocando toda hora que eu sou banido. O Substack é o btcdungai.substack, é fácil de achar, e lá vai ter muita coisa, vai ter tutorial de muita coisa que você pode fazer, autocustódia, usar carteira de metal, especular, emprestar, receber dólar, cara, tem muita coisa lá, tem muito conteúdo, vender no peer-to-peer, comprar no peer-to-peer, então tem bastante conteúdo e eu tento fazer de uma maneira enxuta, né? Para você, em vez de ver um vídeo de 3 horas, você lê lá um artigo rapidinho e aprende. E, cara, acho que é isso, né? A gente tá aqui, o Intancável está de férias, mas logo, logo a gente volta. E o que a gente quer falar é justamente mostrar para vocês que, cara, apenas compre Bitcoin, aproveita o tempo livre. Na maioria do tempo, comprar Bitcoin é um negócio chato, você não vai ter muitas emoções. Na verdade, o Bitcoin ele é 80% dor e 20% ganho, mas na hora que chega o ganho, ele supera a dor, ele se multiplica muito rápido. Então não é aquela coisa de toda hora vai ter uma emoção, você vai estar sempre feliz. Não, você vai passar vários meses aí vendo o Bitcoin andar de lado, caindo. Só que no ano que ele sobe, é aquele ano.
tá? É aquele ano que muda a sua vida para sempre. Então, diminua a preferência temporal, né? Não queira ser afobado, você não vai ficar rico amanhã. Você tem que ir comprando, poupando lá e pronto, né? Simplesmente faça do Bitcoin o seu FGTS, a sua previdência privada. E fazendo isso, não se afobando, fazendo sua autocustódia, tenho certeza aí que tudo vai dar certo na sua vida e que você vai conseguir acumular um patrimônio que você jamais imaginou. Isso eu garanto para todo mundo, né? Porque o que o Bitcoin faz é ele transforma a vida de uma maneira que, cara, quando você menos espera, você olha e fala, caramba, olha só o quanto que já chegou, né? Quanto que eu consegui acumular. A expectativa que a gente tem para os próximos anos é que isso continue, porque o Bitcoin está aí, ele é finito, ele tem 21 milhões, enquanto todo o resto está em full speed, né, em direção ao abismo, os governos não param de imprimir sem parar. Então, a única coisa que o Bitcoin precisa fazer é continuar vivo, continuar existindo, e pouco a pouco toda a energia desperdiçada aí do mundo fiduciário vai acabar caindo lá dentro e você vai se beneficiar porque você chegou primeiro, né? Eu acho que além de comprar Bitcoin, você pode comprar Bitcoin, você pode comprar um montante relevante de Bitcoin, uma boa parte do seu patrimônio, mas não o que, se você perdesse, você se jogaria do prédio. Quando você for cruzar essa linha de começar a colocar um montante que, se você perder, você vai considerar o suicídio, tá na hora de você focar mais em estudar do que em comprar. Eu acho que você precisa ter a convicção necessária, porque à medida que você vai estudando Bitcoin, ele vai te transformando, vai baixando sua preferência temporal e vai fazendo você entender o que precisa ser feito para não fazer cagada. Então, a nossa missão aqui é acelerar esse processo via educação. Mas você pode, e é crucial e indispensável que você estude, porque senão você vai se machucar via volatilidade, via armadilhas de outras pessoas, pirâmides, shitcoins, alavancagem, etc. Mas só estude. Estude é a primeira, é a nossa mensagem principal aqui. Você precisa estudar. Se você não estudar, o Bitcoin vai te machucar, ele vai te maltratar. Como o Dum falou, ele passa 80% do tempo te causando dor para em 20% do tempo transformar a sua vida. E você precisa estar muito convicto e ter mãos de diamante e ter convicção de diamante também para estar preparado para aguentar 80% de dor, para aquelas poucas semanas no ciclo transformar a sua vida. E se você fizer isso consecutivamente em 2, 3, 4 ciclos, vai chegar a um ponto que você vai ter uma riqueza que você nunca imaginou ter e você vai estar em outro patamar. E os seus filhos, seus netos, seus bisnetos vão poder usufruir disso também. Agora, toma cuidado se você ficar multimilionário por causa do Bitcoin para não transformar o seu filho, neto, bisneto num merdinha soft, num floco de neve cheio de emoções. Beleza, fechou. Então, acho que vamos abrir para perguntas aqui, rapidinho. Alguém tem uma Bora. pergunta aí, pessoal? Pode sair do mudo aí e fazer. Eu vou fazer uma contagem regressiva aqui, que se todo mundo tiver tímido, ninguém tiver perguntas, a gente encerra. Bom, tem uma galera aqui, os membros da comunidade, mas eu acho que todo mundo ou dormiu, nosso papo tava muito chato, ou eles Desculpa aí, estão pessoal. ou eles estão tímidos e não querem fazer perguntas. Então a gente pode encerrar por aqui. Quem quiser, acho que o Henrique quer fazer uma pergunta. Não, na Hum, verdade era só agradecer mesmo, cara, porque olha, eu vou te falar, viu? O que eu tenho aprendido com vocês é fenomenal. que bom, a gente está Só aqui para isso. isso. Valeu. Valeu, Henrique. Beleza, Dum. Eu agradeço sua participação mais uma vez, o seu tempo. Eu sei que você vai sair de férias aí, aproveitar a sua riqueza acumulada ao longo de para as próximas gerações. Você vai gastar um pouquinho, fruto de pão Praia durice Grande. e o Du é foda. O Du dirige um Chevette 77 a álcool. Ele anda de Havaiana rasgada com um clipe segurando o negócio embaixo e tem um patrimônio maior que o do Warren Buffett. Foi Quem der. assim que ele chegou a esse nível de liberdade de poder falar o que ele pensa.
Beleza, acho que é isso. A gente cobriu bastante coisa. Agradeço. Depois eu vou te chamar para voltar aqui para a gente falar de assuntos mais técnicos. Eu acho que tem muita coisa que você botou no Substack que vai ajudar muita gente. Entre elas, Boa. como economizar em taxas. Mas por enquanto, muito obrigado por ter vindo e até a próxima. Valeu, pessoal. Eu que Até a agradeço aí. próxima também. Valeu, pessoal.